Erguendo-se sobre as areias do tempo, as pirâmides do Egito permanecem como testemunhos duradouros de uma civilização perdida, mas jamais esquecida. Essas estruturas colossais têm cativado a imaginação de exploradores, historiadores e sonhadores durante séculos, sua simples existência gerando mais perguntas do que respostas. Como uma civilização desprovida de tecnologia moderna conseguiu erguer estruturas tão monumentais? O que motivou sua construção? E quais segredos elas guardam dentro de suas câmaras silenciosas de pedra? Este ensaio mergulha no coração desse enigma, explorando tanto as teorias amplamente aceitas quanto as perspectivas mais controversas em torno da construção e do propósito dessas maravilhas antigas. As teorias mais aceitas sobre a construção das pirâmides se concentram na engenhosidade dos antigos egípcios. Os blocos de pedra foram extraídos usando talhadeiras de cobre e martelos de dolerito. Essas pedras eram transportadas para o canteiro de obras com força humana, rolos de madeira e trenós. A teoria mais aceita sugere o uso de rampas de terra maciças ao lado da pirâmide. Essas rampas permitiam que os trabalhadores puxassem as pedras pesadas pela inclinação. O projeto exato dessas rampas ainda é tema de pesquisa e debate. Embora o uso de rampas e rolos seja amplamente aceito, os detalhes de sua implementação continuam a fascinar e intrigar os pesquisadores. Algumas teorias propõem o uso de rampas internas, construídas dentro da própria pirâmide, para mover as pedras para níveis mais altos. Outras sugerem uma combinação de rampas internas e externas, ou até mesmo rampas em espiral circundando a pirâmide. Experimentos mostraram que esses métodos, embora simples, eram surpreendentemente eficazes para mover cargas pesadas. Apesar dos desafios, os antigos egípcios conseguiram transportar e colocar milhões de blocos de pedra com notável precisão, criando estruturas que resistiram ao teste do tempo. Ao contrário da crença popular, as pirâmides não foram construídas por escravos, mas por trabalhadores qualificados vindos de todo o Egito. Esses trabalhadores, muitas vezes agricultores durante a época de cheia do Nilo, eram pagos com grãos, cerveja e outros bens, orgulhando-se de seu trabalho como um serviço ao faraó e aos deuses. Os supervisores, frequentemente alfabetizados e qualificados em matemática e engenharia, dirigiam o trabalho de milhares de trabalhadores, garantindo que o projeto progredisse de acordo com o plano. A construção das pirâmides foi um testemunho não apenas da destreza da engenharia dos antigos egípcios, mas também de sua capacidade de mobilizar e administrar uma força de trabalho vasta. Embora as pirâmides sejam mais conhecidas como tumbas para os faraós, seu propósito ia muito além de simplesmente abrigar os restos mortais dos governantes. Elas eram vistas como símbolos poderosos de autoridade real, crenças religiosas e a interconexão entre a vida e o além-túmulo. A própria forma da pirâmide tinha um significado simbólico profundo. Acreditava-se que suas laterais inclinadas representavam os raios do sol, simbolizando a ascensão do faraó aos céus e sua transformação em um ser divino. A construção de uma pirâmide era uma declaração de poder e prestígio, uma manifestação do direito divino do faraó de governar. Além disso, as pirâmides serviam como centros de atividade religiosa, com templos e complexos construídos ao redor de sua base. Os antigos egípcios eram observadores astutos do céu noturno, e sua compreensão da astronomia desempenhou um papel crucial na localização e orientação das pirâmides. Muitas pirâmides exibem alinhamentos precisos com os pontos cardeais e eventos astronômicos, sugerindo uma conexão profunda entre sua construção e o cosmos. O exemplo mais famoso é o alinhamento das 3 pirâmides de Gizé com as estrelas do cinturão de Órion.
Algumas teorias sugerem que as pirâmides foram projetadas como relógios de sol gigantes ou observatórios, usados para rastrear os movimentos do Sol e das estrelas. Independentemente de seu propósito específico, os alinhamentos celestes das pirâmides demonstram o conhecimento astronômico avançado dos antigos egípcios. A construção de uma pirâmide não era apenas um feito arquitetônico, mas sim uma declaração política e religiosa. Servia como um símbolo poderoso da autoridade, legitimidade e direito divino do faraó de governar. A escala e a grandeza dessas estruturas tinham como objetivo inspirar admiração e submissão, solidificando a posição do faraó como rei e Deus. As pirâmides também serviam como uma forma de legado, garantindo que o nome e as realizações do faraó fossem lembrados por toda a eternidade. Dessa forma, as pirâmides transcendiam sua função como tumbas, tornando-se símbolos duradouros do poder real, autoridade divina e o legado eterno dos faraós. Nenhuma exploração das pirâmides estaria completa sem mencionar a enigmática Esfinge, uma estátua colossal com o corpo de um leão e a cabeça de um humano, montando guarda sobre o planalto de Gizé. Esculpida em um único bloco de calcário, a Esfinge é uma obra-prima da arte e engenharia egípcias antigas, seu propósito e simbolismo envoltos em mistério. Acredita-se que a Esfinge represente poder real e proteção divina. Alguns estudiosos acreditam que a Esfinge foi criada para representar o faraó Khefren, cuja pirâmide fica diretamente atrás dela. Apesar dos danos, ela permanece uma visão inspiradora. Embora as teorias tradicionais ofereçam explicações plausíveis para a construção das pirâmides, sua escala e complexidade também alimentaram uma série de teorias alternativas, muitas vezes envolvendo intervenção extraterrestre ou a existência de civilizações perdidas e avançadas. Os defensores dessas teorias apontam para os alinhamentos precisos das pirâmides, os blocos de pedra maciços e os feitos aparentemente impossíveis de engenharia envolvidos em sua construção como evidência de que os antigos egípcios não poderiam tê-las construído sozinhos. Eles sugerem que seres extraterrestres podem ter ajudado em sua construção, fornecendo tecnologia ou conhecimento avançado. Embora essas teorias alternativas sejam frequentemente intrigantes, elas carecem de evidências concretas e são geralmente descartadas pela arqueologia e egiptologia convencionais. O mistério duradouro em torno das pirâmides levou a uma proliferação de mitos e equívocos, muitas vezes alimentados pela mídia sensacionalista e pela falta de informações confiáveis. Um mito comum é que as pirâmides foram construídas por escravos. Como mencionado anteriormente, as evidências sugerem que as pirâmides foram construídas por trabalhadores qualificados que foram remunerados por seu trabalho. Outro equívoco é que as pirâmides foram construídas usando tecnologia avançada e desconhecida, como lasers ou dispositivos anti-gravidade. Embora os feitos de engenharia envolvidos sejam impressionantes, não há evidências que sugiram que eles estivessem além das capacidades dos antigos egípcios. Ao abordar essas maravilhas antigas com uma perspectiva crítica e informada, podemos continuar a desvendar seus mistérios, respeitando ao mesmo tempo seu significado histórico e cultural. As pirâmides do Egito permanecem como testemunhos duradouros da engenhosidade, arte e ambição de uma das civilizações mais fascinantes da história. Elas são mais do que apenas tumbas. São quebra-cabeças complexos, símbolos poderosos e mistérios duradouros que continuam a cativar nossa imaginação. Embora tenhamos feito avanços significativos na compreensão de sua construção e propósito, as pirâmides continuam a guardar segredos, lembrando-nos da vastidão do tempo e dos limites de nosso próprio conhecimento. À medida que continuamos a explorar essas maravilhas antigas, empregando novas tecnologias e abordagens, podemos esperar desvendar mais de seus mistérios.
As pirâmides representam um desafio à nossa compreensão do passado e uma fonte de inspiração para o futuro, lembrando-nos de que a busca pelo conhecimento e a missão de desvendar os mistérios do universo são empreendimentos atemporais.